Belezinha, galera? Vamos fazer uma resolução de problemas aí relacionados com a calorimetria e a termologia, tá? Então, a calorimetria estuda a troca de calor entre corpos e a termologia é a relação das escalas térmicas que a gente viu em sala de aula, que é escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, tá? Então, primeiramente, vamos aqui, ó. Para calorimetria, nós vamos utilizar a fórmula Q igual a mc delta T. Então, o Q representa o calor, o M representa a massa, o Czinho representa o calor específico. Como o próprio nome já diz, ele é específico de cada material tem um calor específico diferente, tá? Ele tem a ver com a organização molecular, tá? Tem a ver com a forma como as moléculas estão ligadas. E a variação de temperatura aqui, ó. Variação de temperatura. Tá? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final menos inicial, certo? Além das fórmulas da fórmula de calorimetria, tá? Eu tenho, junto com essa fórmula, mais duas fórmulas, tá? Que é a fórmula do calor latente, é a fórmula de transformação, tá? A fórmula que utiliza para ver o quanto de calor é necessário para transformar um objeto do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, e assim sucessivamente, tá? Então, é a massa vezes o L. Esse L é chamado de calor latente. Ele pode ser difusão, vaporização, liquefação, solidificação, tá? Sublimação, tá? Então tem vários calores latentes, esses valores aqui o problema normalmente nos dá, tá? E a terceira fórmula é a fórmula da capacidade térmica. Vou colocar um C maiúsculo para não confundir com o C minúsculo lá da forma lá de cima. Então a capacidade térmica é a quantidade de calor fornecida pelo corpo divididos pela variação de temperatura. Como a quantidade de calor nada mais é do que mc delta T, se eu cortar os delta T aqui, ó, fica aqui a capacidade térmica, também posso calcular ela utilizando o M e o C. Então eu tenho essa fórmula e eu posso reescrever aqui como sendo M vezes C. Só massa vezes o calor específico. Então essas três fórmulas são as fórmulas, três não, né? Quatro fórmulas da capacidade térmica do calorimetria, tá ok? Aí nós vamos aqui, ó, as fórmulas de termologia, tá? Então as fórmulas de transformação. Então, só lembrando, porque vocês têm lá no caderno, então para transformar em graus Celsius, de graus Celsius para Fahrenheit, né, é Tc sobre 5, Tf menos 32, divididos por 9. E eu tenho aqui Tf menos 32, divididos por 9, igual a Tk menos 273, divididos por 5. E a última, Tc igual a Tk menos 273. Então aqui eu tenho as três fórmulas de Celsius para Fahrenheit e aqui
eu troquei aqui, Fahrenheit. Que o R é depois, é HR. Tá? Fahrenheit para Kelvin, ou vice-versa, né? E aqui Kelvin para Celsius. Então essas três fórmulas que a gente vai utilizar. Então além dessas quatro aqui de calorimetria, a gente vai utilizar as formas de termologia também, tá ok? Então vamos iniciar com então nosso primeiro probleminha aqui, ó. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo. Então, caloria é a unidade de medida do calor, do meu Qzão, tá? Então, foi fornecida 300 calorias, 300 cal. Verifica-se que, como consequência disso, houve uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Então, ou seja, meu ΔT 50 graus Celsius. Tá ok? Então ele quer saber a capacidade térmica. Então só lembrando que a capacidade térmica é o Czão. Então C eu tenho Q e o ΔT. Então é só jogar na fórmula que é Czão igual a Q dividido por ΔT. 300 divididos por 50. Vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. Sobrou 30 divididos por 5 é 6. Unidade de medida da capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Ok? Exemplo 2. Então, para aquecer 500 gramas de certa substância. Então, a minha massa é 500 gramas. De 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Então, eu tenho aqui duas temperaturas. A temperatura inicial, porque eu vou aquecer, então ele vai subir de 20 e atingir a temperatura de 70 graus Celsius. Foram necessários 4.000 calorias. Então, caloria é representado pelo Qzão, quantidade de calor. Eu quero saber a capacidade térmica, que é o Czão, e eu quero saber também qual é o meu Czinho, que é o calor específico. Então, primeira coisa, eu preciso descobrir qual é a minha variação de temperatura, né? Então, ΔT, TF menos TI, ΔT é 70 menos 20. Então, continuando lá, 70 menos 20 é 50 graus Celsius. Feito isso, agora vamos jogar aqui, ó, achar a capacidade térmica, mesma formulazinha de cima lá, ó, que Czão é o Q ΔT. Então, eu vou ter aqui 4.000 divididos por 50. Vou cortar o zero. 400 divididos por 5 vai dar 80 caloria por grau Celsius. Feito isso, agora eu vou achar o Czinho. O Czinho, a única fórmula que eu posso usar para achar o Czinho é a fórmula da quantidade de calor, tá? Q igual a mc ΔT. É a única maneira de achar o Czinho. É o que eu quero usar agora para ajudar vocês aí com todas as fórmulas. Então, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, o Qzão é 4.000. A minha massa é 500. O Czinho eu não sei. E o ΔT é 50. Vou multiplicar 50 vezes 500. Então, vou ter aqui 4.000 igual 25.000 vezes o Czinho.
O Czinho, o 25.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter aqui 4.000 divididos por 25.000. Então, esse meu Czinho vai dar... Então, retomando aqui, 4.000 divididos por 2.500, eu fiz a conta aqui, então vai dar 0,16. Então, 0,16. Unidade de medida do calor específico é caloria divididos por grama vezes graus Celsius. Tá ok?